Deus nos fez a sua imagem. Cada detalhe moldou com suas mãos, fez do barro obra-prima. Divino escultor que soprou em nós a vida. Recebe todo que busca, encontra. Para quem bater a porta se abrirá, e o que crer jamais perecerá, mas vida eterna terá. Se nós fazermos tudo aos que amamos, então imagine o que Deus quer derramar para todos os seus filhos. E para quem pedir, enviará o Santo Espírito, pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Pra quem bater a porta se abrirá, e o que crer jamais perecerá, mas vida eterna terá. Pedi, abri-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. E o que crer jamais perecerá. Mas vida eterna terá. Amém. Solidão, tristeza,
Existe cura para a nossa dor? Ele tem compaixão de cada um de nós. E aqui diz que as pessoas estavam aflitas. Compaixão é o amor na prática. Você conseguir colocar-se no lugar do outro. Quem pode explicá-lo? Quem consegue medi-lo? Compaixão desconhece familiaridade. A solução está bem perto de nós. O Senhor nos levanta de todas as nossas dores, tristezas, angústias e preocupações. A compaixão de Cristo nos leva à ação. Vamos hoje então servindo, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos. Qual será a sua, a minha, a nossa reação? Experimente compaixão. Participe da Semana Santa 2016. Eu quero desejar um sábado feliz para cada amigo, irmão, membro ou convidado e visitante da Igreja de Madureira e também aqueles ou aqueles que nos assistem através da internet. Eu creio que a maioria sabe que o irmão Edivaldo Vicente operou nesta semana, está se recuperando e por isso não está conosco, deve estar em casa. Se ele nos assiste também, nós queremos dizer para ele que estamos orando pela sua completa restauração e recuperação. Vamos continuar orando por ele e por todos aqueles que estarão sendo convidados, como nós vimos nessa chamada para a Semana Santa, para participar desse grande projeto evangelístico da igreja. É o maior projeto de evangelismo anual durante o ano da Igreja Adventista em nossa associação. Eu creio que é muito oportuno que no final dos 10 dias de oração, nós já pensemos nesse projeto, lembrando que esses 10 dias de oração e essas 10 horas de oração e jejum de hoje, são um preparo espiritual para nós podermos nos envolver e participar ativamente da grande arrancada de evangelismo. A semeadura é a primeira vez durante o ano que vamos ter algum tipo de atividade de evangelismo para alcançar os nossos amigos, vizinhos e familiares. Orem desde já por esse projeto, pelas pessoas que estão liderando esse projeto, que não estão que não está simplesmente sob a responsabilidade da direção do Ministério Pessoal e do Ancianato, mas deveria envolver todos os departamentos da igreja. Vocês viram que o objetivo principal dessa semana, o tema inclusive é compaixão. É nós podermos não apenas abrir a palavra de Deus para os nossos amigos, mas também poder demonstrar real interesse por suas necessidades materiais, podermos demonstrar o nosso amor e compaixão por aqueles que sofrem, fazer como Jesus fazia, que antes de convidar as pessoas a segui-lo, diz Ellen White, ministrava as suas necessidades, não é? Atendia as suas necessidades, atendia o seu sofrimento, minorava o seu sofrimento e dor, isso conquistava a simpatia deles, manifestava-lhes simpatia, conquistava-lhes a confiança e então dizia, ordenava, segue-me. Essa é a visão que nós devemos ter para principalmente essa Semana Santa que começa daqui a algumas semanas, dia 19 de março, 19 a 26 de março. Hoje vamos ter uma comissão após o encerramento de todo o programa, depois das 18 horas, em que o primeiro tópico da comissão será verificar como poderá ser feito da melhor maneira possível, e para isso contamos com a sua presença, participação, envolvimento, principalmente nessa ação social que podemos realizar no início da semana para convidar as pessoas que vão participar dela para estarem conosco durante o restante da semana chamada Santa.
nós gostaríamos de pedir que vocês orassem, então, por esse projeto e por todas as pessoas que estão estudando a palavra de Deus com a igreja aqui na classe bíblica, nos lares e daí por diante. A Associação Rio Sul está tendo uma visão de que o evangelismo da igreja precisa ser realizado no dia a dia da igreja, especialmente nas classes bíblicas, não apenas em datas especiais, mas a cada sábado, a cada dia de culto, termos um programa especial voltado para as pessoas. E o corpo ministerial dessa associação está pensando que nós podemos, cada um, realizar um pouco para o cumprimento da nossa missão. O pastor Vitor foi apresentado aqui há 15 dias, é o nosso companheiro de ministério, e é uma alegria tê-lo aqui conosco todos os sábados, estará apoiando essa visão de uma igreja que não foi chamada simplesmente para adorar. Nós entramos para adorar, porque queremos sair daqui com o objetivo de servir, e por isso a Associação Rio Sul pediu que ele pudesse também estar aqui todos os sábados. Ele é responsável pela capelania do nosso colégio em Padre Miguel, e estará aqui também dando o seu apoio, abrindo mais uma oportunidade para a igreja, os jovens especialmente. Ele é um jovem dinâmico e vai poder nos ajudar. Foi apresentado há 15 dias, mas como eu estava em outra igreja, eu quero que ele se levante. Pode ser que alguém não estava aqui, não é? Alguns estavam viajando. Que Deus te abençoe, continue te abençoando, pastor Vitor, em seu ministério, assim como o seu lar, sua esposa e sua família. Eu quero, sem mais demora, amigos, convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1, versos 1 a 4. Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4. Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu escolhi como tema da mensagem desta semana e intitulei, não sei se vai dar não, Lições de um verdadeiro homem. Lições de um verdadeiro homem. E baseio a mensagem desta manhã neste texto, Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O texto que acabamos de ler, pode projetar, por favor, passar. O texto que acabamos de ler introduzem, como vocês sabem, o livro de Neemias e contam a história deste grande líder do povo de Deus, este verdadeiro homem de Deus, este líder que mudou a história daquela nação. Em apenas 52 dias realizou uma grande obra para o Senhor, reconstruindo os muros que ainda estavam, as partes do muro que ainda estavam derribadas. E eu acho interessante o que Ellen White fala sobre ele, um título que ela dá a Neemias que me chamou bastante atenção. Na meditação matinal de 1999, uma das meditações escritas com
material, conteúdo compilado dos seus livros e artigos, Ellen White diz: ele, Deus, não é falando de Deus, operou, não por intermédio dos que se recusavam a servi-lo com inteireza de propósito, dos que corromperam os seus caminhos diante dele, mas por meio de Neemias, pois ele foi registrado aonde, irmãos? Nos livros do céu, como o quê? Como um verdadeiro homem. Eu pergunto, quantos de vocês querem também, como Neemias, ter o seu nome registrado nos livros do céu como um verdadeiro homem, como uma verdadeira mulher? Todos nós, né? Amém. Qual é o segredo para que isso seja possível? Eu pergunto, que lições nós podemos aprender da vida de Neemias que nos ajudarão a ser de fato um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem cristão, verdadeira mulher cristã? Que lições nós podemos aprender? Bem, primeiro nós temos que lembrar que Neemias era uma pessoa comum, não era uma pessoa de linhagem nobre, possivelmente não tinha nenhuma posição inicialmente de autoridade. Ele era um simples copeiro do rei Artaxerxes. Claro que era uma posição de confiança, um cargo de confiança, mas em Israel ele não tinha nenhuma autoridade. Ele, por sua fidelidade, serviço, dedicação, foi colocado nessa posição de servir ao rei. Você sabe que na antiguidade, quem servia o rei primeiro tinha que tomar daquilo que o rei tomava, não é? Porque se a bebida estivesse contaminada com veneno, ele teria que experimentar para salvaguardar o rei. Mas era uma pessoa de muita confiança, é claro, do rei, para ocupar essa posição. E ele recebeu, como nós lemos aí, a visita de Anani e de outros judeus. Alguns perguntam se Anani era irmão ou não. Tudo indica que sim. No capítulo 7, verso 2, novamente ele chama Anani de meu irmão. Tudo indica que era irmão consanguíneo. Embora essa palavra às vezes é usada para irmãos na fé, e mesmo no livro de Neemias para os judeus, para os que pertenciam à linhagem judaica. Mas tudo indica que depois da visita do seu irmão, de outros judeus que o acompanhavam, ele ficou triste. Por quê, irmãos? Porque ele soube que o seu povo havia voltado do exílio, mas não havia conseguido restaurar ou reconstruir a cidade de Jerusalém, principalmente porque os muros ainda estavam em grande parte derribados. Então não havia total segurança na cidade. O povo de Deus estava passando grandes aflições, oposição dos samaritanos. Os inimigos do povo de Deus, da igreja de Deus, estavam fazendo de tudo para que a obra não continuasse. E quando ele soube disso, ele ficou triste, e ele resolveu então, como nós sabemos, conhecemos a história de Neemias, ir à presença do rei. E o rei percebeu no semblante de Neemias que algo estava errado, o conhecia. Ele deixou também transparecer isso, para que ele pudesse ter uma oportunidade, e criou coragem, com ousadia, então apresentou a situação ao rei, e pediu então ao rei que lhe desse a oportunidade de ir e trabalhar em favor do seu povo, do povo de Deus, do povo de Israel. E o rei lhe concedeu autoridade, não apenas para ir reconstruir a cidade de Jerusalém, mas como governador, autoridade de cobrar impostos, cobrar taxas para realizar essa obra. Ele realizou a obra sem cobrar nada, taxas, impostos, sem explorar, por assim dizer, como outros que vieram antes dele o fizeram. E realizou uma grande obra para o povo de Deus. Mas eu pergunto, o que é que tornou de fato Neemias um verdadeiro israelita para realizar esta obra, liderando o povo de Deus com tanta firmeza, tanta segurança? Primeira lição: Neemias pôs o coração onde Deus põe o coração. Você sabia disso, querido amigo? Ele colocou o coração
onde Deus colocava o seu coração. Observem que ele estava em Suzã, uma das capitais do Império Persa, mas o coração dele não estava ali, estava bem longe dali, em Jerusalém. Na verdade, queridos amigos e irmãos, Neemias não estava preocupado com o dia do amanhã, com a comida que ele iria comer e beber. Eu ficaria preocupado, sabendo que poderia estar envenenada, né? Mas ele não estava preocupado com isso. Ele não ficou preocupado, não estava preocupado e falando, não é, com Anani e os seus e os judeus que vieram de Jerusalém, pode passar, sobre o seu salário, a vida que tinha, sobre o que Neemias falava com Anani e os judeus que vieram de Jerusalém, irmãos. O que é que ele perguntou? Como é que vai? O coração dele estava lá em Jerusalém, a preocupação, o assunto que tomava conta da sua mente, que o preocupava, o coração de Neemias estava não ali, em Suzã, mas estava em Jerusalém. Era isso que preocupava o coração de Neemias. Pode passar. Você vê claramente que o interesse de Neemias sempre é na obra de Deus, é com o cuidado do povo de Deus. O coração de Neemias, onde estava, irmãos? Está no povo de Deus, longe dali. Eu pergunto, onde está o seu coração, querido amigo, irmão? Onde está o seu coração? Onde você coloca os seus interesses, principais interesses? Onde você coloca as suas maiores energias, os seus recursos, o seu tempo? Eu pergunto, como você pode demonstrar que você coloca o coração, que está colocando o seu coração nas coisas de Deus? Como? Na vida prática, como nós, como adventistas do sétimo dia, demonstramos que o nosso interesse, o nosso coração está voltado para as coisas de Deus. Vocês querem ver exemplos bem simples? Quando você compra a lição da escola sabatina para você e para a sua família, não deixa a sua família sem o estudo diário da palavra de Deus, você está mostrando que o seu coração está nas coisas de Deus, não é verdade? Quando você se envolve em atividades missionárias, participa de um pequeno grupo, quando você está interessado em assistir os cultos da igreja, é claro que nem sempre isso é possível, você trabalha, tem escola, tem faculdade, às vezes tem compromisso, chega tarde, dorme cedo e daí por diante, mas quando você demonstra que o interesse está na casa de Deus, você está demonstrando que o seu coração está junto com as coisas de Deus, com o povo de Deus. Quando a sua comunhão diária acontece pela manhã, antes de trabalhar, ou você separa uma hora do dia para ter sua comunhão com Deus, você está demonstrando que o seu coração está voltado, como estava o coração de Neemias, para as coisas de Deus. Chegou o tempo, amigos e irmãos, que nós não podemos ficar com o nosso coração voltado para as coisas do mundo. Sabe por quê? Porque se isto acontecer, quando Jesus voltar, nós não vamos subir com Ele. Nós vamos perder a vida eterna. Se nos deixarmos levar pelo amor às coisas do mundo, o apego às coisas materiais, e se o nosso coração estiver aqui, não estaremos preparados para o dia da volta de Jesus. Segunda lição que eu aprendo com este verdadeiro homem de Deus, que eu quero ser um verdadeiro homem de Deus. Sou tão limitado, pecador, mas eu creio que eu posso aprender algo com ele, com Neemias e com o nosso modelo maior, acima de tudo, o Senhor Jesus. E se seguir esse passo, aprendendo essa lição e praticá-la, eu creio que eu também vou alcançar o que ele alcançou. A segunda lição, observem, coloque os olhos naquilo que Deus está vendo. Eu me lembro daquele relato bíblico do livro de 2 Reis,
quando o rei sírio, em suas guerras contra Israel, era impedido de alcançar êxito, porque lá em Israel havia um profeta chamado Eliseu, e o Eliseu advertia o rei de Israel, dizendo do perigo que ele correria se ele tomasse essa direção, porque advertindo, prevenindo dos ataques da Síria, dos planos do rei da Síria, porque Deus mostrava para Eliseu o que iria acontecer. E então o rei sírio, diz a Bíblia, achou que havia um X9, né, um traidor no seu meio, que denunciava os seus planos, e quando falou isso para os seus conselheiros, a Bíblia diz que os conselheiros disseram, não é nada disso não, é que lá tem um profeta que conta tudo direitinho, que o senhor vai fazer, você vai fazer. E então o rei mandou um exército, vários homens, e descobriu que Eliseu estava numa pequena cidade chamada Dotã. Vocês conhecem essa história, não? E ele estava ali em Dotã, já era noite, anoiteceu, e o exército cercou vários homens do exército sírio para prender o profeta e resolver a situação, evitando assim que os planos do rei sírio dessem errados. E quando então o servo do homem de Deus, chamado aí Eliseu, chama-se ali o texto, chama Eliseu do homem de Deus, que era um verdadeiro homem de Deus. Quando o homem de Deus então, o servo do homem de Deus, servo de Eliseu, vê aquele grupo de homens armados ali, para prendê-lo, cercando a pequena cidade de Dotã, ele treme, fica tremendo de medo, e pergunta, o que é que nós vamos fazer? E Eliseu então acalma o servo e diz, olha, não se preocupe, porque são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com ele. E então Eliseu faz uma oração, clamando, pedindo a Deus que abra os olhos do seu servo, para ele ver, e Deus abre os olhos do servo, e ele vê então um exército numeroso, carros de fogo ao redor da cidade, e vocês conhecem o resto da história. Eliseu então pede que Deus segue aqueles homens e os leva, diz para eles que não era ali a cidade que eles procuravam, e o homem não estava ali, e leva até Samaria. E quando eles entram em Samaria, uma cidade enorme com um exército muito maior, então Eliseu manda que o rei os vista, os trate bem, né, e os mande de volta para o rei, e assim diplomaticamente é evitada uma guerra. Mas primeiro Deus abriu os olhos de quem? De Eliseu, e depois os olhos do seu servo. Nós precisamos pedir também que Deus abra os nossos olhos, como abriu os olhos de Eliseu, como abriu os olhos de Neemias. Observem, meus amigos, ele estava nesse ponto aqui, no canto desse mapa, não é? Hoje seria Suzã, seria ali, perto de uma cidade, bem pertinho, um sítio arqueológico, no sudoeste do que hoje é o Irã, a mais de 1.200, vai aparecer aqui a medida, 1.224 quilômetros, mais de 1.224 quilômetros de distância, mas ele podia enxergar o que Deus faria na cidade de Jerusalém. A Bíblia é repleta de pessoas que tinham uma visão de longo alcance. Deus é quem pode dar essa visão para nós, enxergar aquilo que Deus quer e pode, vai fazer, se nós confiarmos nele. Temos exemplos na Bíblia de quem viu o que Deus vê. Quando Davi foi enviado por seu pai, não é? Pode passar. Davi foi enviado por seu pai, ele foi o único que não viu um gigante enorme, pronto a matar o seu desafiante.
ele viu, foi o único que viu Golias morto no chão e com a cabeça cortada, não é? Alguém certa vez perguntou para um auditório, por que Davi levou 5 pedrinhas e não apenas uma, se ele sabia que não tinha jeito de errar? Se ele errasse, ele iria morrer, ele tinha que acertar a primeira pedra. Por que ele levou 5 pedras? Quem sabe? Alguém disse isso, que Golias tinha 4 irmãos, eram 5 irmãos, não é? Gigantes também, filhos de Enaquim, filhos dos gigantes. E então Davi tinha uma visão, além de derrotar Golias, se fosse preciso, ele iria derrubar cada um dos gigantes que estavam ali desafiando. Então, quando ele chegou para trazer o alimento, comida para os seus irmãos, ele perguntou: quem é esse incircunciso, não é? Quem é esse que desafia o Deus dos céus? Quem é esse incircunciso? Ele viu apenas, não como um gigante, mas como alguém que não temia a Deus, que estava desafiando a Deus, que não sabia o que estava fazendo e que por isso seria morto. A Bíblia conta a história também de um homem que teve uma visão extraordinária em toda a sua vida. Moisés, diante do mar que estava à sua frente, ele não temeu os exércitos que estavam atrás dele e do seu povo, nem temeu pelo mar, mas ele disse para o povo: marchem, e o povo marchou. Ele viu o povo de Israel do outro lado do mar, ele viu ali os exércitos de Faraó perecendo, afogados no Mar Vermelho. Nós precisamos, irmãos, ver como Neemias viu. A mais de 1 quilômetro, mais de 1.200 metros, 1.200 quilômetros, a mais de 1.200 quilômetros, ele viu Jerusalém, agora reconstruída pelo poder que Deus lhe daria e daria ao seu povo. Eu pergunto, até onde alcança a sua visão? O que você está enxergando, o que você está vendo de possibilidades? Se nós queremos alcançar o céu, nós temos que mirar o topo das árvores, nós precisamos enxergar além, não é? Se queremos alcançar o topo das árvores, precisamos mirar o céu, precisamos sempre ter uma visão além daquela que nós queremos, ou de onde nós queremos alcançar. Até onde sua visão alcança? A visão de Neemias alcançava uma cidade reconstruída, apesar de não ter condições financeiras, apesar de poucos estarem ali em pequeno número, porque muitos não quiseram voltar do exílio. A nossa visão precisa alcançar o ideal de Deus para a nossa vida. Terceira e última lição agora, por favor, pode passar. Não passa? Terceira, está errado ali, vírgula, é a terceira lição, já falei 2, né? Sinta o que Deus sente. O que moveu Neemias a ter essa visão de Jerusalém reconstruída e a pôr o coração nas coisas de Deus, em grande parte, é porque ele sentia o que Deus sentia. Lucas 15, verso 7 diz que há alegria no céu, por quê, irmãos? Por um pecador se arrepende. Haverá alegria no céu, disse Jesus, né? Por um pecador que se arrepende. O próprio Deus, no Antigo Testamento, Ezequiel 33:11, diz que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e se arrependa. Então, é isso que Deus sente, é isso que Jesus sente, e é isso que nós precisamos sentir. Quando aqui viveu na terra, quando aqui realizou seu ministério, Jesus demonstrou verdadeiros sentimentos pelo pecador, pelas almas perdidas, pessoas perdidas de Israel. Jesus chegou até a chorar, né? Em mais de uma ocasião.
Não só quando Lázaro estava morto, ele chorou também. Vocês sabem que Jesus não chorou pela morte de Lázaro. Ellen White afirma claramente que ele chorou porque viu ali dezenas de pessoas, várias pessoas, que choravam pela morte de Lázaro, mas que perderiam a vida, e a vida eterna, quando Jerusalém fosse destruída. Pereceriam na destruição de Jerusalém, sem haverem aceitado a Ele como Salvador. Eu pergunto, quais são os seus sentimentos, amigo? Onde estão os seus sentimentos? Quais são os seus sentimentos? Se assemelham aos sentimentos de Jesus? Se assemelham aos sentimentos de Neemias? Vocês observem que aqui no verso 4, mostra que Neemias fez 3 coisas, demonstrando quais eram os seus sentimentos. Ele primeiro chorou, aparece aí na tela, não é? Depois, pode passar, depois de chorar ele jejuou, e depois então ele orou. Chorou, jejuou e orou. Neemias chorou de tristeza pela situação do povo de Deus. Ele chorou porque via inércia, falta de interesse, via comodismo no povo de Israel, no povo de Deus. E nós deveríamos sentir tristeza também quando vemos essas coisas acontecer junto com o povo de Deus. Quando há falta de interesse, indiferença, inércia, descompromisso, comodismo, ele chorou por isso. Mas ele não só chorou, a Bíblia diz que ele jejuou, ele proclamou o jejum, e ele por algum tempo se absteve de alimentar-se, de comer, porque ele queria estar espiritualmente preparado para a tarefa que estava diante dele. Irmãos, nós estamos hoje jejuando, como igreja mundial, participando dessas 10 horas de jejum e oração, porque nós cremos que a tarefa que está diante de nós é muito grande, e nós precisamos estar preparados. O jejum não é uma maneira de punir o nosso corpo, para que através desse castigo físico nós possamos estar bem com Deus, ser aceitos por Deus. Não é isso. O objetivo do jejum é ter a mente mais livre, limpa, porque a nossa mente não está trabalhando, já que não há necessidade dela trabalhar, não há alimento em nosso estômago, não há, então a mente não está pesada com a digestão, e consequentemente nós podemos refletir melhor, pensar melhor, estar em comunhão com Deus de uma forma mais ampla, mais completa. E depois de fazer isso, chorar e jejuar, a Bíblia diz que ele orou, ele clamou, intercedeu. E nós estamos num tempo em que precisamos ser verdadeiros intercessores. Temos orado ao longo desses dias por várias razões, vários motivos especiais. Hoje o motivo especial de orar, além de cada motivo que está sendo apresentado aqui a cada hora, devemos orar por uma verdadeira adoração, porque ser um verdadeiro adorador não é vir sentar na igreja, esquentar o banco da igreja por algum tempo, ouvir um sermão bonito e ir para casa. O verdadeiro adorador, disse Jesus, é aquele que me adora em espírito e em verdade. Isso tem que aparecer no dia a dia. Como eu disse há pouco, nós entramos para adorar e não podemos sair daqui vazios, temos que sair daqui para servir. Entramos para adorar porque queremos e saímos para servir. E então Neemias estava pronto para servir, cumprir a missão para a qual ele foi chamado. Por isso ele chorou e orou e jejuou por aquela cidade. A Bíblia conta a história de outra pessoa que também chorou pela mesma cidade que Neemias chorou. Quem foi? Jesus. Lá do Monte das Oliveiras, quando ele viu a cidade condenada, Ellen White diz, no grande conflito, ele chorou.
Aquele que visita o Monte das Oliveiras vê que ali tem uma capela. Em inglês significa o nome da capela Jesus chorou. Está no ponto em que se crê a tradição que Jesus via a cidade condenada e ele chorou. E enquanto chorava ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, pode passar, que matas os profetas, né, e apedreja os que a ti vêm. Quantas vezes quis eu te reunir debaixo das minhas asas, como a galinha junto os pintinhos, mas não quiseste. Em outras palavras, ele está dizendo: quis te salvar, mas tu não quiseste, eu quero te salvar. O sentimento de Jesus para com aquela cidade impenitente, condenada, era isso: salvar aquela cidade. Interessante que alguns capítulos depois do livro Grande Conflito, quando, algumas páginas, melhor dizendo, depois, naquele capítulo que é predito o destino do mundo, quando tem a destruição de Jerusalém, ela faz uma comparação entre a destruição da cidade de Jerusalém e os sinais da volta de Jesus, não é? Ela então diz que Jesus estava, que na mesma posição que Jesus estava, Tito, 40 anos mais tarde, o general romano, estava ali no mesmo lugar vendo a cidade condenada, só que com o objetivo de destruir a cidade. Jesus vendo a cidade, olhando com tristeza, sentindo dó pela salvação da cidade, e Tito para destruir a cidade. Concluindo, o último slide, irmãos. Jesus estava dizendo: eu quero salvar essa cidade. Por isso ele chorou e disse o que disse, não é? Eu pergunto: quais são os seus sentimentos para com os que vivem nessa cidade? Quais são? Quais são os seus sentimentos? Compaixão ou indiferença? Compaixão é o tema da Semana Santa. Quais são os seus sentimentos? Sentimento de compaixão ou indiferença? Você vai reagir ou agir como Jesus agia, ou você está simplesmente olhando com indiferença como Tito olhava para a cidade? Esse é o momento de oração do meio-dia, já passou alguns minutos. Nós estamos participando das 10 horas com Deus, e nós queremos fazer uma oração especial de consagração, mas vamos chamar aqui o Emanuel e a Raquel, que vão cantar o hino, a música, uma música especial. E se você sentiu o desejo também de se consagrar, como nós cantamos no começo deste culto, sobre o altar de Deus nesta manhã, consagrar-se a Ele e pedir que o seu Espírito, o seu Santo Espírito, seja derramado sobre sua vida, eu desafio a colocar-se em pé, assumindo essa atitude de entrega ao serviço de Deus. E em seguida nós vamos chamar a Suede aqui, ela vai fazer, ou vai convidar alguém que vai fazer a oração especial do meio-dia, e também por você e por mim. Quantas vezes eu me sinto só, abatida com problemas sem solução, e parece que não tem ninguém pra me ouvir e dar um pouco de atenção. A tristeza toma conta, dá vontade de desanimar. Eu me sinto tão sozinho e sem forças pra lutar. Mas Cristo diz, não temas, eu já venci o mundo.
descansando neste seu amor, que é sem limites. Basta crer que a paz existe. Seu amor é sem Quantas vezes eu já chorei por pensar que no momento eu só falhei. Meus pecados querem derrotar toda força e energia para cantar. De joelhos eu imploro, me arrependo de viver assim. Não suporto os meus defeitos, não os quero mais em mim. Mas Cristo diz, não temas, eu já venci o mundo. Te tirei do poder das trevas, te coloquei no lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor, que é sem limites. Basta crer que a paz existe. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor, que é sem limites. Basta crer que a paz existe. Seu amor, seu amor. É sem limites. Glorioso Deus, aqui colocamos mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos. Neste momento em que estamos agradecidos por mais bênçãos que tem derramado em nossas vidas, aqui queremos levar os nossos pensamentos, porque sem Ti não somos nada e precisamos a cada dia da Tua misericórdia, da Tua graça. Precisamos, ó Deus, constantemente de Ti para que possamos a cada dia trilharmos esse caminho rumo a Canaã Celestial. Estamos nesse processo de 10 horas de oração e jejum. Já passamos alguns minutos do meio-dia desse dia de sábado. E o objetivo desta oração, de levarmos nosso pensamento a Ti, porque cada dia possamos ser fiéis e verdadeiros mordomos de Ti. Que a cada dia possamos reconhecer, possamos a cada dia termos em nossa mente que precisamos ser fiéis também nos dízimos, nas ofertas. Precisamos, ó Deus, a cada dia estarmos devolvendo aquilo que não é nosso, mas que destinaste para a manutenção, para o crescimento da Tua obra aqui nessa terra, e para que o Evangelho possa alcançar lugares nos quais nós não temos condições de ir.
Assim, ó Deus, mais uma vez, abençoe o nosso trabalho, as nossas finanças, os nossos recursos, e que a cada dia nós possamos ter esse reconhecimento e devolvermos aquilo que destinaste, que está lá em Malaquias, que é trazer os dízimos e a casa do tesouro. Por isso, Deus, mais uma vez, somos gratos por todas essas coisas, que somos, e cada dia possamos ter em nossa mente que sentir nada somos e nada podemos fazer. Abençoe esse restante desse dia, a programação que está se desenvolvendo, que nessa parte, agora da parte da manhã, da tarde, possamos aqui estar para mais uma vez colocar as nossas vidas em tuas mãos, em reconhecimento da tua bondade para conosco. Assim te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós queremos só dizer que iremos dar continuidade. Alguns irmãos e visitantes que queiram sair, o Sérgio mesmo vai falar isso, mas desculpe, Sérgio, por ter adiantado. Fique à vontade, nós vamos dar continuidade realmente. O Sérgio vai passar algumas informações mais aí precisas. Nós vamos então cantar o hino agora da despedida. O pastor vai estar cumprimentando aqueles que tiverem que sair. Se você tem alguma outra necessidade também, se não, assim que a gente terminar o hino, a gente já vai dar sequência na programação, tá ok? Então, vou te pedir, por gentileza, que você se coloque em pé e nós vamos cantar então Em Paz Eu Vou.